Olá, bem-vindos a mais um Domicast. O meu nome é Mário Dominovski e aqui nós conversamos sobre comunicação, damos dicas sobre inteligência emocional, trocamos insights sobre a vida e muito mais. O nosso assunto de hoje será sobre ter pisado na bola em um relacionamento e ter que viver com a realidade de que a culpa foi sua. Ah, que saco, e não tem mais o que fazer. Acabou. Boa sorte. Alguém chama Vanessa da Mata. Vamos lá. Primeiro vale contextualizar como que chegamos neste ponto. Um seguidor muito querido entrou em contato, pedindo encarecidamente: Mário, você poderia falar sobre o assunto culpa? Eu sei que você já tem um episódio falando sobre isso, mas na verdade eu queria culpa nesse sentido aqui, ó. E daí ele me contextualizou um pouquinho mais. E eu falei, óbvio que eu posso, vamos lá. Eu me identifiquei muito com a história dele porque eu já passei por essa situação. Que saco, o Mário do passado errou rude. Então eu acho que vale compartilhar, porque se o Máriozinho do passado passou por essa situação e o meu querido seguidor do presente passou por essa situação, talvez o seguidor do presente ou do passado tenha passado por essa situação e algum seguidor no futuro passe por essa situação. Não foi a última e não será a primeira vez que alguém passou. Então, assim, essa frase foi meio esquisita, mas eu espero que você entenda a minha linha de raciocínio. Talvez eu esteja com um pouco de sono. Eu tô gravando esse episódio 20 para meia-noite, mas o que importa é que eu tô fazendo com muito carinho. Então, assim, eu quero começar passando um grande pano para quem já esteve nessa situação ou está nessa situação. Nós fazemos aquilo que faz sentido para nós no momento. Então, quando você... eu pisei na bola na situação, acabou o relacionamento, enfim, X. Após um tempo, e não importa o quanto tempo isso passe, porque cada pessoa tem um tempo diferente de assimilação. Passaram-se um mês, um ano, 10 anos, 50 anos, não sei. É que 50 anos é meio exagero, mas enfim, às vezes tem pessoas que, né, enfim. Você olha pra trás e pensa, putz, aquela bola ali eu pisei mesmo, né? A culpa foi minha, que merda. Isso, primeiro de tudo, significa que você cresceu. Significa que você consegue ver a situação por um outro patamar de lucidez. Eu gosto muito de enxergar a trilha de autoconhecimento, e eu, se não me engano, mencionei isso no episódio de autoconhecimento. Que a trilha de autoconhecimento, conforme você vai crescendo, aprendendo, que você vai estudando, tendo experiências novas, adquirindo, enfim, alguma forma de conhecimento, você vai subindo degraus. E não existe uma meta de tipo, eu preciso subir mais degraus que tal pessoa, eu preciso ir mais rápido que tal pessoa. Você está subindo a sua própria escadaria. E essa escadaria é uma coisa que tem fim? Não. Quanto mais você subir essa escadaria do autoconhecimento, melhor. Alguém tem uma frase que o conhecimento não ocupa espaço. Eu nunca sei se é Einstein, Clarice Lispector ou Dalai Lama, mas enfim, gente, existe essa frase. Conhecimento não ocupa espaço. Então, e alguém, outra pessoa, Clarice Lispector, Einstein ou Dalai Lama, fala que se eu parei de aprender é que eu estou morto. Eu não sei se faz sentido, mas o meu ponto é, a vida é um constante aprendizado. Então, essa escadaria de autoconhecimento, ela nunca vai acabar. O que é maravilhoso, porque, você não precisa fisicamente subir escada, então não dói o joelho. 2, quanto mais você se conhece, mais tranquilo você está em viver com você, porque onde você vai, você está. Então é importante que você esteja bem com a sua presença. Então isso é muito feliz. Então, cada experiência que você tem na sua vida, você sobe um degrau. E é legal que, assim, pense que nós começamos no térreo. Você começa, tipo, literalmente no térreo. E daí você tem a experiência de que, quando você é criança, você vai lá, coloca o dedo na tomada.
E aquilo te dá choque. Daí você pensa, que merda, não gostei dessa sensação, é esquisita. Não vou mais colocar o dedo na tomada. E daí, você subiu o seu primeiro degrauzinho no autoconhecimento, porque colocar o dedo na tomada te ferrou de alguma forma. E daí você descobriu que ao correr no quintal, depois de alguns aninhos, quando o quintal estava com o piso molhado que a mãe e o pai estavam lavando, a pessoa que já vai para a mãe, né, que feio, que a família estava num dia muito feliz lavando o quintal junta, com o quintal todo ensaboado, você percebeu que ao correr descalço você escorregou e bateu a bunda. E daí você pensou, se eu corro descalço num piso molhado, eu caio e daí eu me machuco. Você subiu mais um degrau nessa escadaria do autoconhecimento. E essas várias experiências que você vai adquirindo, você vai subindo esses vários degraus. Chega uma hora que você já está no degrau tipo 3.400. Quando você olha para baixo, você pensa, nossa, olha como eu estou alto. E daí você tem uma visão do seu mundo muito mais ampla. Porque quando você está no térreo, imagina você, se você mora em prédio, ou se você não mora em prédio, mas você já foi em algum prédio na sua vida, você está no térreo, você consegue ver a rua, os carros que ali estão estacionados, as pessoas que estão passeando por ali, uma árvore que está plantada ali bonitinha. E daí você sobe para o primeiro andar, e daí você olha pela sacada. Você ainda vê aquela mesma rua, os carros, a árvore, as pessoas, por um ponto de vista mais de cima. Talvez você até consiga ver alguns outros carros que estavam um pouco mais distantes naquela rua, porque agora não tem mais tantos carros na frente. Daí você subiu mais alguns andares e você está no 7º andar. E agora você não vê só aquela rua, você vê algumas ruas, a quadra. Você vê árvores próximas, você vê, sabe, tipo, de repente ali um outro bairro. Chega uma hora que você está no rooftop, você está no, como é o nome disso? Rooftop. Eu detesto essa pessoa que lê uma palavra em inglês, mas não em português. Ali no, não é sótão que fala? No negócio que fica lá em cima do prédio, você sabe onde fica a laje. Não sei, mas enfim, a laje, a parte lá de cima do prédio. Perto do telhado, assim. Daí você tá olhando ali, no topo do prédio. Você fala, meu Deus, eu vejo vários bairros e várias ruas, e daqui eu vejo o parque central da cidade, e eu vejo a igreja matriz aqui da minha cidade. É o mesmo prédio, só que conforme você sobe, você tem uma visão diferente da cidade, você tem mais conhecimento sobre aquela cidade. A mesma coisa é dessa escadaria grande do autoconhecimento. Você deve estar pensando, Mário, já estamos em 8 minutos do podcast, você ainda não falou da porra do relacionamento. Calma, se você está com pressa, se você está ouvindo esse podcast no vezes 2, eu vou começar a falar mais devagar, porque daí o vezes 2 vai ser o vezes 1 e daí você se fudeu na minha mão. Então assim, você está olhando a mesma cidade, mas agora por outro ponto de vista, porque você está mais alto. Então a escadaria do autoconhecimento é exatamente isso. Você está olhando o seu mundo por um patamar mais alto. Quanto mais você vê, mais a visão macro você tem de si e do mundo. Do seu mundo, eu digo. Porque o mundo é um reflexo de como nós nos enxergamos. Essa é uma digressão importantíssima para esse episódio. Agora, sobre o pisar na bola num relacionamento. É importante que passemos várias experiências na vida, porque algumas coisas a gente só aprende. Eu detesto falar isso, passando, quebrando a cara. Infelizmente, às vezes é isso. Desculpa, amigos, desculpa, eu quero abraçar vocês. Porque quando nós pisamos na bola em um relacionamento, e eu vou trazer para a primeira pessoa, porque eu não quero expor ninguém, eu não conheço mais a história de ninguém, eu só conheço a minha história profundamente. Quando eu namorava e ao não entender o tempo do mozão, eu falei, não, imagina, a pessoa tá muito no passado, nossa, acho que a gente já tá descompassado. Eu tô sem paciência, eu prefiro sair do relacionamento. E daí eu pulei fora. Eu juro, deu 2 meses. Isso foi muito triste, porque foi muito triste para ambos, mas eu acho que foi mais sofrido para ele, porque
enfim, todos os motivos do mundo, né? Eu entrei com o pé, ele entrou com a bunda, e daí, enfim, eu desisti do barco, enfim, é aquela coisa meio chata, assim, sabe? Eu me sinto um pouco mal até hoje de falar sobre isso. Deu 2 meses, mais ou menos, me caiu essa ficha que eu pensei, putz, eu não respeitei o tempo de assimilação dele para algumas coisas. E ao não respeitar o tempo da pessoa, eu meio que liguei o botão do F, o famoso foda-se, eu liguei o F. Eu vou ver minha vida. E relacionamento é muito parceria, né? Tipo, é confiança, a gente tá junto, a gente, né, etc, etc. E eu falei, eu vou aproveitar minha nova fase, porque é isso que eu quero, é aquela coisa dos prazeres imediatos, é isso que faz sentido, é isso que eu quero agora. E eu tava muito com a visão no curto prazo. Só que relacionamento é longo prazo, né? Quando nós falamos de construir algo com alguém, você está construindo uma versão de si e também construindo uma versão de um relacionamento. Então, você está construindo os seus sonhos e também é um plus, é um a mais. Você está construindo sonhos junto com uma pessoa. Não é que você está abrindo mão dos seus sonhos para construir sonhos só juntos ou da pessoa, tá? É importantíssimo isso. E eu resolvi focar só nos meus sonhos. E isso foi extremamente egoísta da minha parte. E eu pensei, putz, eu perdi uma pessoa mó legal por não ter reconhecido isso antes. Isso que eu ainda considero que o meu tempo foi rápido, não rápido o suficiente, claro, porque a merda já tinha sido feita. Mas, quando essa ficha me caiu, eu pensei, putz, e não tinha como voltar atrás, né? Eu pensei, cara, me ferrei, eu vou ter que viver com a sensação, com a verdade de, I blew up. Eu estraguei, pisei na bola mesmo, assim, tipo, a única coisa que eu podia olhar no espelho e falar pra mim mesmo é tipo, miga, para uma próxima, melhore. Porque eu não tinha mais o que fazer. Na verdade, tinha uma única coisa. E eu fiz. Por mim, porque eu sentia que eu precisava disso. Eu mandei uma mensagem pra ele, falando, nem esperava a resposta, mas eu mandei assim, oi, fulano. Tava refletindo aqui, etc, etc, e o que eu fiz com o nosso relacionamento não foi justo. Principalmente com você. E eu sei que eu errei nesse ponto. Em não ter respeitado esse seu tempo. Fui muito cuzão nisso. Desculpa, eu realmente me arrependo disso. Perdi uma pessoa mó legal. E eu desejo toda a felicidade do mundo pra você. Me arrependo super do que eu fiz e eu desejo realmente que você seja uma pessoa super feliz. Mas realmente peço desculpa por não ter sido uma pessoa melhor naquele momento. E eu realmente não esperava uma resposta. Ele respondeu super fofo. Falei, nossa, obrigado pela mensagem, foi muito querido, não sei o que e tal. Sei que você não precisava ter falado, mandado essa mensagem e tal. E foi um abracinho no meu coração, sabe? Mas eu senti que eu precisava falar aquilo como um modo de tipo... Eu mordi a situação e fui embora. Eu nunca soprei, eu nunca, tipo... Eu só saí. Eu só, tipo, não tive um... Não vou falar responsabilidade afetiva, porque eu acho que são muitas camadas responsabilidade afetiva. Ideia para episódio, anota, gente. Mas eu senti que eu precisava me desculpar pela forma que eu o tratei. Sabe, tipo, mesmo se ele não visse, mesmo se ele não quisesse, se ele tivesse me bloqueado, que seria no sentido dele, seria justo, né? Tipo, eu estaria no direito dele me bloquear, mas eu senti que eu precisava colocar isso para o universo. Tipo, olha, essa é a situação. Tipo, desculpa se eu fui escroto com você. Você não merecia. Ele merecia saber que ele não merecia aquilo. E eu me senti mais leve, porque é o que eu podia fazer. Eu não podia voltar no passado para consertar, eu não podia tentar, sabe? Não tinha. Eu fiz as duas coisas que eu poderia fazer naquele momento.
mostrar pra ele que, tipo, putz, pedir desculpa e tudo bem, seguir o baile e tentar ser uma pessoa melhor pra mim mesmo, pra não repetir o padrão, porque nós tendemos a repetir padrão. E realmente, bicho, melhore. É realmente tentar ser uma pessoa melhor para o próximo relacionamento. Porque é assim que a gente aprende. E tá tudo bem. Porque não ajudaria nada se eu falasse, nossa, eu não respeitei o tempo dele, ai que saco. Nunca mais eu vou me relacionar com ninguém, porque eu não sei respeitar o tempo de ninguém. Entende? Isso é tapar o sol com a peneira. Me privar de relacionamentos porque eu tenho uma ferida aberta ali, entendeu? E se você não tivesse mandado mensagem, Mário, ou ele não tivesse respondido? Eu sei que pra mim isso funcionou. Mesmo se ele não tivesse respondido, eu poderia mandar uma carta e tipo, gente, eu mandei. A minha parte eu fiz, sabe? E é isso. Talvez isso funcione pra você, talvez você precise de outra coisa para fazer esse closure, para fazer esse fechamento, entendeu? Eu senti que esse é uma coisa que funciona pra mim. O que mais? E não levar para extremos, né? Porque a nossa tendência é, meu Deus, isso me frustrou muito, nunca mais farei igual num relacionamento. E daí vai pro outro ponto. Então é tipo, gente, a gente tá aprendendo em todas as fases da vida. Subi vários degraus na minha escadaria de autoconhecimento quando eu passei por isso. E é interessante ver como eu aplico isso nos novos relacionamentos, que é tipo, epa, não, pera, a minha tendência é às vezes querer ser mais egoísta ou pular fora do barco. Pera, eu quero quebrar um padrão. Por que isso está acontecendo? E daí eu subo várias escadas no autoconhecimento de novo. Ou seja, é usar isso a nosso favor. Para ver se realmente aquilo faz sentido ou se estamos quebrando um padrão. É assim que a gente melhora, é assim que a gente continua sempre subindo a escadaria do autoconhecimento. O que a gente não pode fazer é chegar num degrau e falar, não quero mais, e a gente senta na escada. Porque a vida continua, né? Ficar estagnado não pode. Não é que não pode, mas assim, a gente deixa de aproveitar muita coisa, sabe? Porque às vezes o único jeito da gente aprender é quebrar na cara. E, ai, gente, tá tudo bem, faz parte. Mas sigamos o nosso baile, faz parte da natureza humana. Isso, das emoções, de às vezes errarmos. E reconhecermos que erramos já é um ponto positivíssimo para mostrarmos que crescemos e evoluímos e que não necessariamente aquela pessoa que fez o erro representa quem somos hoje em dia. Certo? Uma reflexão bonitinha de hoje. Muito bem, esse foi mais um Domicast. Eu espero que você tenha curtido esse episódio. Não deixe de seguir aqui o podcast, deixar o seu like, me seguir nas redes sociais. Enfim, e mande um alô no Instagram se você tiver algum tema que você ache pertinente para o nosso querido podcast. Nos vemos na semana que vem. Até lá!